Isso, pode calibrar. Essa é a cafeína que eu preciso. Me expresso. Olá, galerinha do YouTube. Tudo bom com vocês? Tô aqui assim um pouco tímida, porque é a primeira vez que eu faço isso. Mas como eu trabalho numa escola de empreendedorismo, me ensinaram lá que a gente tem que fazer dar certo, dar certo. Então mandaram eu fazer as coisas do jeito que dava. Então hoje eu vim com vergonha mesmo, inclusive pedi a meu namorado, que é apresentador de televisão, para ele vir e criar um podcast meio, quase uma aula, sabe? Ele me ensinar a fazer podcast. E aí ele falou que eu não estava criando estratégia sem desculpas. Então, para eu não continuar com desculpas, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cafeína, chamado Me Expresso, porque depois da cafeína... Eu me expresso! Arrasou. Ah, esqueci, meu nome é Ana Júlia. A Cafeína é uma escola de empreendedorismo e a gente tem esse podcast chamado Me Expresso para que a gente possa expressar tudo relacionado a empreendedorismo. Então, a gente quer falar sobre gestão, a gente quer falar sobre dicas, a gente quer trazer situações empreendedoras, a gente quer trazer pessoas que empreendem. Então, você não vai ver aqui assim pessoas gurus, nomes marcantes, pessoas que todo mundo conhece no Instagram, porque a gente quer trazer gente como a gente, que empreende, que dá um duro da porra, faz as coisas acontecerem. Gente normal, né? Gente normal, porra. Tudo bem que aquele povo que ficou grandão também um dia já foi normal, né? Então, não vamos diminuir os bichinhos. São anos aí, né, também. E aí, como a gente vai sempre trazer gente como a gente, porque quando a gente empreende, nem sempre quem é muito grande inspira tanto a gente, porque parece muito distante, né? Então, quando a gente traz pessoas que vivenciam realidades parecidas, que ainda está começando, ou que tem pouco tempo que começou, fica muito mais fácil gerar uma conexão, gerar identificação. Então, vocês sempre vão ver por aqui pessoas assim. E hoje, a gente vai fazer um episódio chamado É Dessa Vez. Porque não tem Era Uma Vez. Era uma vez, tem muitas possibilidades. Você pode desistir no meio do caminho. Era uma vez, pode começar com uma linha e terminar com o final, já acabou. Porque você pode não dar seguimento. Mas é dessa vez, não tem outra possibilidade, a não ser fazer dar certo, dar certo. Ou é ou é. Ou é ou é. Ou vai ou racha, entendeu? Entendi. Então é dessa vez. E hoje o nosso quadro é para falar sobre o quanto o empreendedorismo pode ser uma mudança de vida na vida das pessoas. E eu convido o Anderson e Juninho, que tem histórias lindas. Nem em todos os momentos da vida, né, amigo? Com certeza. Mas que, com certeza, quando vocês olham para trás e vê toda a trajetória construída, tudo que vocês já passaram e onde vocês chegaram, eu não tenho dúvida de que vocês se orgulham e se reconhecem como os próprios protagonistas da vida de vocês. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. De nada. Fica à vontade, viu? Posso? Claro. Então, inclusive, eu estava pensando um pouco sobre isso hoje, né? Sobre a gente se orgulhar de si mesmo. E por conta de todo o contexto, né? Assim, que eu vivi, assim, crescer numa realidade ali de periferia, etc., que é uma história bem longa, mas a gente cresce sendo, assim, possibilitado e limitado dentro da nossa cabeça, né? E eu dou um exemplo muito claro que eu costumo falar muito, conversando na roda de amigos, é que eu me lembro que eu ia numa venda perto da casa de minha avó, com as moedinhas assim, né, que minha avó dava, e aí quando eu chegava para comprar lá, a mulher nunca falava que eu podia comprar, ela sempre falava que eu não podia comprar. Então quando eu falava assim, quanto é aquilo lá? Isso você não pode não, isso você não pode não. E a gente vai criando crenças limitadoras, né? E com o tempo passando, você vai se desenvolvendo, e para quem quer desenvolver essa habilidade empreendedora, você se encontra num lugar, às vezes, de limitação mesmo e não acreditar que você é aquilo. Inclusive, eu comecei a me enxergar como empreendedor de fato no início desse ano e assim e também muito por conta da cafeína, porque eu não me enxergava nesse lugar. Eu não aceitava que eu podia ocupar esse lugar, sabe? Era muito tipo assim, não, estou fazendo o trabalho aqui e tal. Então, e conversando sobre isso, a gente, no meio desse caminho, a gente fica se comparando com as pessoas e tal. E quando você desliga o modo comparação e você começa a olhar para a sua história e ver que com as oportunidades que você teve, com o acesso que você teve, você está construindo uma história, independente das histórias que estão, né, ao redor aqui, você começa a se orgulhar de fato e você começa a não se atentar mais para isso. E sua história se torna, né, um filme que você passa a ser um espectador e protagonista ao mesmo tempo, onde você para assim, olha para trás e fala, pô... E sua própria plateia também. Legal. Exato. Ele disse que era tímido. Ele disse que era tímido. Nossa, super mas eu acho que não foi ele que ele disse, foi as pessoas que disseram pra ele. Aí, ó. Talvez. Já. Eu acho ele bem bacana o que ele falou, que
me fez lembrar uma coisa também, quando eu morava com minha mãe, no Tororó, que eu também sou de Cariazeira 6. Eu lembro que eu ia pra frente da Lapa, lá tem 6 pés de jamelão, para arrancar jamelão, porque eu sei que Dona Ione me dava R$20 para eu ajudar a minha mãe a comprar o pão ou comprar as coisas dentro de casa. Então, quando você traz essa lembrança sua, obviamente, coloca em mim também uma lembrança de algo que para mim foi tão marcante a ponto de hoje eu dar tanto valor assim às coisas como antes. Como eu não dava antes, na verdade. Eu vou gostar desse podcast, viu? Eu vou gostar desse podcast. Só acrescentando um pouquinho, eu ouvi em algum podcast da vida, porque eu sou um consumidor, né, de podcast, uma pessoa falando que empreender, principalmente para quem tem muita dificuldade na vida, você aprende desde novo. Então, desde quando a mãe consegue pegar algo do almoço e fazer uma sopa de noite, isso já é empreender. E ele deu esse exemplo e eu fiquei parando para refletir. Eu falei, rapaz, véio, é isso. Tipo, empreender não é ter uma empresa, né? Enfim, você começa a empreender desde novo. E assim, e aí eu consigo recordar vários momentos da minha história assim, de ter que se desenvolver por conta da dificuldade, por não ter o recurso, né? Por exemplo, eu sou do audiovisual. Então, por exemplo, eu queria ter um softbox, não podia. Aí Tradução softbox, por favor. Isso. Ah, isso vocês não estão vendo. É uma luz. Obrigada. E aí eu não podia, eu lembro que eu fiz na época da faculdade de cano de PVC, papelão, durex, sacou? E porque, desde novo, eu costumo dizer que minha mãe foi minha inspiração, porque minha mãe, desde nova, pra quem é de Salvador, sabe o que é bater perna na Avenida 7. Ela é essa pessoa. Então eu cresci andando na Avenida 7, revoltado naquela época, porque eu andava muito. E minha mãe sempre gostou de fazer coisas assim, artesanal. Então, eu vi isso muito de perto, então eu queria, sabe, fazer as coisas. Como não tinha recurso, a gente fazia com o que tinha, sabe? Ia se desenvolvendo e tal. E aí, quando eu paro para me reconhecer como empreendedor, eu olho e falo, rapaz, isso começou há muito tempo e eu nem imaginava o que era a palavra empreendedor. E aí, você falando de empreendedorismo com transformação de vida, e eu percebo que desde aquela época o empreendedorismo já transformava a minha vida e eu não sabia. Então, esse caminho vai fazendo você enxergar umas coisas aqui e ali que no momento exato você não consegue perceber, mas quando você passa, que você falou, você olha para trás e fala, poxa, realmente foi aquele detalhe lá que tipo mudou a minha cabeça aqui, uma chave para eu conseguir onde eu tô hoje, sacou? Fazendo o que eu faço. E tu é tímido, né? Ah, eu sou. Mas o que tem que fazer, né? Vai dar certo. Eu tô brincando assim, cortando sobre essa timidez, porque durante muito tempo na nossa vida a gente ouve muitas coisas. E provavelmente você pode ter ouvido que você era tímido de alguém, não de você. E você talvez possa estar reproduzindo isso até hoje. E aí quando você senta no microfone e você começa a falar, você se dá conta que isso não existe. Eu falo demais, né? Não, você poupou meu trabalho. Eu não fiz nenhuma pergunta, você já estava falando sobre o tema, a gente não alinhou nada, você estava falando, achei tudo ótimo. Mas é interessante porque, pegando o gancho da sua fala, onde você traz sobre empreendedorismo não tem relação com negócio, e eu acredito nisso, para mim, empreendedorismo tem relação com transformar não posso em como tornar possível. E quando você traz uma relação desde criança que você Alguém ia... essa frase dela aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu já esqueci ela. Não bem que tá posso gravado. por tornar possível. Isso, transformar não posso por como tornar possível. Então, isso é empreender, né? E a gente, quando entende isso dentro do empreendedorismo, é como se tudo fosse possível. Não importa quanto tempo vai durar para as coisas acontecerem, mas tudo é possível. Então, quando você chega numa venda, ou num lugar para comprar um doce e alguém te diz aquilo que você não pode... Infelizmente, desculpa a todos os pais, não sou mãe, não estou nesse local de fala ainda, mas eu sei que muitas vezes a gente fala para os nossos filhos aquilo que a gente não pode, que eles não podem fazer por proteção, né? Por querer que eles não sofram, por querer que eles não se frustrem no meio do caminho. E muitas vezes a gente está ali diminuindo a potência e toda a capacidade que eles têm de fazer algo acontecer. Então, você poderia ouvir essa frase e levar com você até hoje como se você não pudesse comprar aquela bala, como você poderia, tudo bem, então o que é que eu vou fazer para tornar possível comprar essa bala quando eu tiver dinheiro? Então, empreender é essa capacidade que a gente tem de transformar aquilo que parece que não é possível, que não é viável, que você não pode, em realmente algo possibilitador. E aí eu aproveito isso para entender o que foi que fez vocês começarem a empreender. O que foi o não posso que surgiu na vida de vocês, que fez vocês começarem a empreender. Só contextualizando, Juninho trabalha como videomaker, audiovisual, e Anderson trabalha como personal trainer. Se você quiser ter um bumbum grande, você pode contratar ele, né, seu amigo? Papai aqui, viu? Isso, mas enfim.
Me conta, o que é que vocês, assim, o que é que vocês pensaram, por que é que vocês começaram a empreender, de onde foi que surgiu tudo isso? Eu sou Anderson, sou personal trainer, já há 15 anos já, mais ou menos. E o meu despertar para mim mesmo foi quando tudo se fechou e a gente não teve mais possibilidade de procurar. Eu trabalhava na época de 5h30 da manhã até 22 horas. Era de segunda a sexta, 2 sábados e 2 domingos. Eu tinha 2 domingos de folga. Então, quando tudo se fecha, precisamos criar possibilidades. Tudo se abre, né? E aí vem crise e ansiedade, e aí vem, pô, eu vou fazer o quê? Eu só sei dar aula. Só sei dar aula. Não sei mais nada. E aí vem um Gera, que foi o despertar para mim. Eu falo com todas as pessoas que me perguntam como é que você hoje se comunica tão bem. O Gera abriu minha cabeça para eu ver a possibilidade, de fato, de eu conseguir empreender no que eu gosto, que é como eu consigo mudar a sua vida através do movimento. Por isso que a Vamo, a minha empresa, se chama Viva, Alcance e Movimente. Então, é vivendo, alcançando seus sonhos, suas metas através do movimento. E eu tenho na cabeça de que tudo que a gente faz é atividade física. Ao você levantar, você está fazendo uma atividade física. Ao você, eu falo até isso com a grande maioria dos meus alunos. Acorde logo cedo, faça uma atividade física ao ar livre em jejum. Só para você, primeiro, despertar o seu corpo e acredite, durante o seu dia, você vai perceber o quanto isso é positivo. Então, na época do Gera, que Dinho, né? Saudoso Dinho, ele chegou e falou assim mesmo... Uma pausa, gente, o Gera foi um evento que aconteceu na Café, no evento online na pandemia, que durou 3 dias, com eventos online, várias palestras, workshops, e aí ele fez um workshop de espontaneidade na rede social, não foi? E eu era muito travado em falar para pessoas, e eu sempre tive um problema com, nossa senhora, pô, não tem condições não. E aí ele falou uma coisa que era muito importante para mim, que eu peguei na hora. Quer saber como você é de verdade? Vai num áudio de família, um áudio de amigo, e escuta seu áudio. Você vai perceber que aquele jeito que você fala, o jeito de brincar, é o jeito que você é de verdade. Então, comunique para as pessoas o jeito que você é. E assim, aquilo deu muito certo para mim. Eu comecei a falar mais um pouco do jeito que eu sou, como eu sou, e as pessoas gostam da vida do outro. Eu falo um pouco da minha vida também. Vou pegar essa dica. Vou pegar essa dica do áudio aí. É até interessante para você avaliar se a forma como você está fazendo stories, ela tá orgânica, natural, se é como você é mesmo. Porque, às vezes, basta colocar aqui uma tela na frente e já fica... boa noite, gente, eu queria falar com vocês sobre tal assunto. Aí você começa a ficar sério e você esquece quem você é. E não é necessariamente assim. Se você errou... não era isso que eu queria falar, não. Continua como você falaria em qualquer outro lugar. Mas tem uma coisa muito importante da sua fala que eu queria trazer aqui como reforço, que é quando você diz assim, eu comecei a empreender, porque eu trabalhava num lugar como professor de educação física, e aí eu saí desse emprego, e aí todas as portas pareciam se fechar, e eu precisava encontrar uma possibilidade. Eu acho que empreendedorismo... pode olhar qualquer gráfico de gestão de crise de uma empresa. Se vocês perceberem, o momento que elas afundam, logo em seguida elas dão um pico de crescimento. É surreal. Porque quando você dá uma baixa, você tem que encontrar uma força que você acha que você não tem, que você tem. E você descobre outras possibilidades que muitas vezes você não está ali procurando porque você está numa zona mais confortável. Então, o empreendedorismo, ele tira a gente de uma zona de conforto o tempo inteiro. E muitas vezes, a gente até quer vivenciar uma coisa diferente, mas a gente espera o melhor momento para isso. E aí eu gosto muito de dizer que no empreendedorismo existe uma palavra chamada autossacrifício. Autossacrifício é quando você não está contente com aquilo que você está vivendo e você decide apostar em algo novo, sabendo que você vai passar por um sacrifício temporário e que vai lhe levar a uma recompensa permanente lá no futuro. Só que a gente não tem tanta coragem de fazer isso, porque a gente está tirando o certo pelo duvidoso. Aí o que a vida faz? Puxa sua segurança, puxa seu conforto, puxa todo essa crença possibilitadora ou talvez limitante que faz você acreditar que estar nesse lugar é maravilhoso. E faz assim, ou você se mexe agora... E não te dá escolha, né? Não te dá escolha. E aí, quando não te dá escolha, o que é que você faz? Você cria uma escolha. Então, é como se o empreendedorismo, você pode escolher, vivenciar ele. Quando ele te dá uma porrada e você cai para cima e vai para ação, ou você pode escolher você mesmo, às vezes, se dá uma porrada quando você não está se sentindo bem com algo. Quando você não está satisfeito com algo, entenda. Não é você ficar se dando porrada o tempo inteiro, que a gente não está aqui numa luta de boxe, entendeu? É para você se dar uma porrada
quando você não está satisfeito com a vida que você tem. Por isso que empreendedorismo é mudança de vida. É possibilidade, é esperança. É a possibilidade de você fazer diferente aquilo que você nunca imaginou um dia vivenciar, sabe? E puxando seu gatilho, eu vou lembrar de uma fala sua, que é onde você falou assim, minha moto foi roubada ano passado, em maio. E aí... Desculpa por essa fala. E aí Gil falou assim mesmo comigo, amigo, você imaginava que você iria conseguir pagar uma moto de um valor X? Nova. Eu falei assim, não, amiga. Eu falei assim, então, amigo, o que é que tá faltando você para você se mudar? Sair de onde você tá agora e ir para um lugar melhor. Porque você pode fazer isso. E aí eu fiquei pensando. E é o que ela falou. Aí ele se mudou em um mês. Você passa pelo sacrifício. É difícil aquele momento, mas assim, aos pouquinhos vai dando certo e vai se encaixando. E é importante ter o cuidado de não achar que isso é tô me jogando do abismo. Não é isso. É só você entender. Anderson conversava muito comigo sobre quero me mudar. Poxa, não estou conseguindo trabalhar direito. Pô, o lugar onde eu estou morando eu não consigo ser produtivo. Ele falava muito disso. E eu só ficava calculando quantas moedas ele estava perdendo por não ser produtivo nesse lugar. Que às vezes o que ele poderia ganhar sendo produtivo em outro lugar, ele pagaria esse apartamento. Uhum. E aí quando a moto foi roubada, que aí ele se viu numa situação de, meu Deus, você tem que pagar uma moto nova, e ele pagou, eu perguntei, o que você fez? Você roubou? Não. Fez algo ilícito? Não. Pagou a moto? Pagou. Por quê? Porque você encontrou forças para resolver o seu problema. Isso é empreender. Empreende então, mais, né? Não é? Se eu quero me mudar, o que eu vou fazer de novo para conseguir pagar esse apartamento ou essa casa que eu quero morar? Exatamente. Isso é o pensamento empreendedor. E aí, pegando um pouco desse gancho, me conte a sua história. De onde é que surgiu tudo isso? Vou tentar resumir. Na verdade, eu cresci como a maioria, né, dos jovens hoje que vem de uma realidade de periferia, que o sonho é ser cantor, jogador e não tão diferente. O meu sonho era ser jogador de futebol. E pagodeiro. Não tem não essa parte? Pouquinho, não tem não. Mais ou menos. Enfim. E aí o que acontece? Eu cresci nesse intuito. Não, vou ser jogador. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ia ser jogador de futebol. E assim fui. Fui treinando aqui e ali. Aí, quando eu cheguei ali na minha adolescência, comecei, né, a ganhar novos rumos, ir para outras cidades aqui, na Bahia e tal. E aí, quando eu cheguei nos meus 18 anos, ali para os 19 anos... eu consegui viajar e morei em outro estado e tal, jogando bola, passando uns perrengues legal. Mas eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol. Só que aí, um imprevisto da vida mudou todo o rumo. Eu retornei numa viagem dessa, de férias, e eu ia disputar o Campeonato Baiano, profissional. Eu era novo na época, tinha 18 anos na época, enfim. E aí, nessa volta, eu fiquei aqui organizando isso para ver como é que eu ia fazer e tal. E aí, o que aconteceu? Eu sofri um acidente de moto. Em dezembro de 2015, eu ia jogar em 2016. As portas em dezembro de 2015, eu sofri um acidente de moto e acabou o sonho. Porque eu passei 2 anos me recuperando desse acidente, porque eu tive 5 fraturas na minha perna esquerda. E aí foi um grande processo inesperado e mudou todo o rumo. Então, até aquele momento... Como é que foi a sua cabeça? Horrível. Tipo assim, depressão real, acabou minha vida, porque assim, até aquele presente momento eu não pensava em nada, eu não pensava em fazer faculdade. Só futebol. Eu nem me informava o que era faculdade, qual era o curso que tinha em faculdade. Porque eu falava, não, é isso, eu vou fazer isso da minha vida. E aí, mudou todo o rumo, então, aí, no primeiro momento, né, eu fui entendendo o que estava acontecendo, tentando digerir e tal. Achei que foi o pior momento ali, mas, na verdade, o pior veio depois. Porque quando você chega ali no meio do processo, né, de recuperação, processo de aceitação, de você entender sua nova vida e tal. Então, e aí foi o pior, que é a cabeça... Parou de jogar futebol? Acabou. Hoje eu jogo, assim, pelada com os amigos, jogo, mas... E aí, nesse momento, eu falei assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque eu cheguei num nível que eu falei assim, pô, eu não faço, porque eu não podia fazer nada, né? Eu tinha uma limitação. E eu usei um aparelho, praticamente 2 anos, um aparelho na perna para recuperação, porque eu não podia, né, fazer nenhuma cirurgia interna, enfim. E eu não tinha nada para fazer, eu não podia fazer nada, e eu fiquei realmente com a mente vazia, assim. Eu falei, preciso fazer alguma coisa, eu vou estudar alguma coisa. E eu lembrei de fotografia, porque eu sempre gostei de fotografia. Aí eu falei, pô, vou fazer um curso de fotografia, porque é uma coisa que eu gosto, e na pior das hipóteses vai ser um hobby. E você estava com uns 20 anos? Isso, eu tinha terminado, formei nesse ano, em 2015 eu formei na escola. E aí eu tava nessa faixa de 19 anos, por aí. E aí eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa. E aí fui procurar um curso, e um amigo meu já fazia audiovisual, na Unijorge, onde eu me formei depois. Ele falou, por que você não faz audiovisual e tal? Eu nem sabia o que era, na verdade. E eu só fui. Primeiro semestre, pô, não vou. Acabei
me esforçando um pouquinho. Eu falei, vou ficar aqui para ver o que acontece. E tomei gosto, terminei o curso. E aí fui trabalhar na área. E aí, quando eu comecei a empreender, e a partir desse momento, eu fui ganhando maturidade na vida, né, e percebendo o meu redor, sabe? Porque quando a gente é mais novo, a gente não tem tanta percepção da realidade. E aí, quando eu comecei a entender a realidade, e eu olhei assim e falei, pô, 2 anos perdidos já, e já tô, tipo assim, velho, preciso fazer alguma coisa da minha vida e alguma coisa que traga retorno, né? Rapidinho, e o legal dele é que ele é novo ainda, né? E tem já essa cabeça aí que 22 anos, tô achando ficando mais velho. Eu só fiquei pensando 2 anos que eu perdi. Aí, como a gente se cobra também, né, velho? Quanta coisa você aprendeu nesses 2 anos aí parado? Geralmente é a partir dos 30 que você olha pra trás. Mas nos 20 e pouco, você tá com a cabeça muito boa. Os médicos falavam que geralmente quando você passa por um impacto emocional muito grande na vida, ele te dá amadurecimento, né? Eu acho que isso também me ajudou assim, a amadurecer. Então você perdeu os 2 anos? Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha? Bom, gente, é isso. Boa noite. Vinheta. Obrigado. Enfim, então eu comecei. Não perdi real. Depois que eu passei pelo processo, eu olhei e falei, pô. E exatamente, às vezes eu falo brincando assim, mas sério, que eu digo que isso que aconteceu comigo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque assim mudou minha percepção de mundo. E aí, vocês estão percebendo? Entendeu? a partir desse momento eu falei assim, pô, eu preciso fazer minha vida certa, porque eu comecei a olhar minha realidade ao redor, eu falei, tem pessoas que precisam de ajuda, sabe? E quando eu falo pessoas, assim, até da minha família mesmo, sabe? Eu tinha esse compromisso, tipo assim, pô, eu preciso ajudar, até dentro de casa financeiramente, mas eu quero ajudar de outra forma. Porque, na verdade, por trás do sonho de ser um jogador de futebol, era, na verdade, o sonho, tipo assim, eu quero ter condições para ajudar quem eu quero ajudar, sabe? E, rapidinho, o que ele tá falando aí bate de frente comigo, porque eu tenho um sonho de ajudar algumas pessoas que nem sabem que elas vão ser ajudadas por mim. Pensa aí. É um sonho. Por que vocês acham que essa vontade de ajudar as pessoas assim é tão forte em vocês? Vocês vivenciaram algo que acha que influencia nessa vontade de ajudar as pessoas? Eu nunca fui uma pessoa que tive as coisas, né? A gente teve, ou a gente conquista, ou se a gente ganha, ou ganha de alguém. Já é velho, mas geralmente nunca é novo. Então, depois que você fica adulto, né, você quer ter tudo. Eu lembro que na época eu comprei skate, comprei os patins, comprei notebook, comprei bicicleta, comprei um bocado de coisa sem precisar nada disso. Mas porque eu nunca tive quando eu era criança. Então, quando você nunca tem, você quer ter. Até hoje tem lá 7 anos de skate que eu só usei uma vez. Sabe? Então, é muito interessante descobrir da onde a gente veio, né? Todas as nossas paudas que teve, que fomos paudados demais. Você falando aí, eu vou falar uma coisa aqui que é como se eu não tivesse tido direção. Né? Alguém que falasse assim, esse caminho aqui vai te ajudar. Uma família mesmo, sabe? Um laço familiar. Como eu fui, vou usar uma expressão aqui, né? Jogado no mundo. E assim, você tá aí para você sobreviver da forma que você for. E a gente vai indo, né? Tem uma música que eu até falo, deixa a vida me levar, né? Acho que não é bem assim, deixar a vida levar. E quando eu caí na realidade que eu precisava ser forte para sair da minha realidade que eu estava, onde a minha condição era tão ruim, né, tão fora de expectativa de mudança, que as pessoas acreditavam que isso iria mudar um dia. E hoje, quando mudam, quando veem minha realidade atual hoje, eu falo assim, como é que foi que esse menino fez isso tudo? Eu fiz uma pergunta pensando nisso aí, mas antes disso eu queria que você completasse, porque você começou a empreender, já pegando o gancho, você acha que essa vontade de ajudar as pessoas também foi um estímulo a empreender? Não, com certeza. Um dos principais, porque assim, aí nesse percurso, a princípio eu preciso me manter, preciso ajudar. Quando eu cheguei nesse nível, tipo, pô, já consigo me manter, já consigo contribuir, preciso de algo a mais, sabe? Porque não poderia parar ali. E aí se tornou um fazer dar certo até dar certo, porque ele falou, né? Quando a gente não tem algo, a gente sabe como é viver isso. E aí é aquilo de tipo assim, eu tenho que dar certo. Não tem a opção de dar errado, sabe? Ou dá certo ou dá certo. E aí chega num ponto que assim, não é só mais por mim, sabe? E assim, por exemplo, no bairro onde eu moro, quando eu comecei no audiovisual, nem para dizer que eu conhecia alguém que morasse longe que tinha uma câmera. Tipo assim, sacou? Então, quando eu comecei, eu fui ver câmera pela primeira vez, assim, no curso.
na faculdade, que eu fui bolsista, assim, eu fiz um vestibular, ganhei uma bolsa, depois ganhei outra bolsa por causa de irregularidade, porque eu não tinha falta, eu tinha boas notas, então, quando eu fui ter acesso a tudo isso, a esse mundo exterior, foi já na faculdade, já, assim, já no curso. Então, e aí quando eu olhei, eu falei assim, poxa, eu tenho algo na minha mão, e tem a ver um pouco com o podcast Me Expresso, porque eu precisava expressar algumas coisas através do que eu fazia. Então, eu peguei o audiovisual e falei assim, poxa, eu vou usar isso como uma ferramenta de expressão e quero apresentar isso para outras pessoas que eu sei que às vezes precisa se expressar de alguma forma e não sabe como, sabe? E quando eu comecei a ganhar grana, eu falei, pô, então isso aqui eu posso aprender e ensinar outra pessoa e essa pessoa para ganhar grana, e assim foi. Eu fui as pessoas mais próximas, assim, que tinham interesse, eu fui puxando e tal. E hoje, tipo, tem amigos meus que já não trabalhamos juntos, porque colou, a gente começou a trabalhar juntos, já, tipo, já ganhou um dele, já tem a empresa dele funcionando sem mim, sabe? E no máximo que a gente faz é pegar um equipamento do outro emprestado, assim, às vezes. E aí eu olho para trás e falo, poxa, que massa, porque, querendo ou não, foi um incentivo para outras pessoas. E aí eu paro e olho e falo, pô, foi sobre isso, sabe? E continua sendo assim. Existem outras pessoas que ainda não tive como alcançar, mas que eu desejo alcançar. Inclusive, tipo, recentemente eu recebi um convite de uma escola pública, de onde eu moro, para prestar uma oficina para jovens e adolescentes. E eu me dispus aí com todos os meus bloqueios de falar em público, porque eu ainda não me vejo, né, dando aula nem nada disso, mas fui por esse desejo de pegar algo que transformou minha vida, que foi o empreendedorismo através do audiovisual, porque hoje eu consigo separar as duas coisas. Possibilidades para outras pessoas. Exatamente, fala assim, tá vendo, com isso aqui eu ganho grana. E hoje melhor ainda, porque hoje você pode fazer com o celular. Melhor ainda, porque vai ser umas oficinas bem inclusivas nesse sentido. Então, mostrar para eles que, tá vendo, eu ganhei, você pode também mostrar que é possível de alguma forma, sabe? Percebe como referência é tudo? Juninho começou falando que ele pensou em ser jogador de futebol, ou qual foi a outra coisa? Foi jogador de futebol e depois... Porque era a referência que ele tinha, no ambiente que ele tinha. Então, nós somos produto do meio, resultado do meio, não tem para onde correr. E se a gente para pensar isso, nós também estamos contribuindo com outros ambientes. E de que forma a gente está contribuindo? De que forma a gente está sendo uma referência para alguém, para que outra pessoa também tenha a mesma condição de criar, de construir, de mudar a sua vida através do empreendedorismo. Então, é como se... Sabe quando você está comendo uma comida gostosa e você acha tão gostoso que você pede para as pessoas experimentarem? A gente tem vontade de pegar aquilo que a gente gosta muito e falar assim, velho, você precisa comer isso. Aí você faz uma viagem legal, você precisa conhecer esse lugar. Aí você, sei lá, conhece uma banda, você precisa conhecer essa banda. É como se a gente quisesse pegar tudo que a gente vivenciou, que foi maravilhoso, que foi incrível, e quisesse dar a possibilidade, a oportunidade para outras pessoas viverem também, que a gente sabe que tem muita gente que não consegue, ou que não tem acesso, ou que não teve privilégios, ou que não conseguiu construir os seus próprios privilégios também, né? E aí eu aproveito isso para perguntar para vocês o seguinte, quero saber do mínimo ao máximo, qual foi o momento assim, mais difícil, mais desafiador da vida de vocês, e qual foi o momento mais incrível que vocês construíram como privilégio? Pode começar. O momento mais difícil, já empreendendo. Na vida. E o momento que você mais assim vivenciou, que você achou incrível e que foi você que construiu. O seu privilégio foi você que construiu. Ninguém lhe deu. Eu morei na rua, né? E eu tinha 16 anos na época. Infelizmente, minha mãe teve uma escolha. Eu aprendi na terapia que na vida tudo depende das escolhas que você faz, sejam elas boas ou ruins, positivas ou negativas. E infelizmente a escolha da minha mãe foi escolher uma outra pessoa do que o filho, né? Na época, eu hoje entendo que foi o que ela pôde me dar, porque ela também não teve acesso a muitas coisas. E a mesma coisa aconteceu comigo, aconteceu com ela quando ela tinha 13 anos, ou seja, ela repetiu o ciclo. E eu precisava quebrar esse ciclo de alguma forma. E a forma foi, depois de 3 meses, que essa confusão aconteceu, né, que hoje eu dito como uma confusão aconteceu na minha vida. Eu saio de uma condição de rua, perco 6 dentes da minha boca, né, fico mais 15 anos sem esses 6 dentes, e acho que uma das características principais minha é o sorriso. Então, além de eu sorrir com os olhos, meu sorriso também é muito, eu posso dizer assim, atraente, viu, amiga? Mas na época... Né, Mas na época... Tá empreendendo você também?
Importante. Você se trava, né? Então, era um sorriso com a mão na boca, era uma... Você acha meios para que você esteja nos lugares. E, assim, foi algo onde, como eu nunca tive direção, eu tive só assim, rapaz, se eu fosse você, eu fazia aquilo ali, porque vai dar bom. E aí eu ia fazer, e às vezes eu me dava bem mal. Mas às vezes eu me dava bem, sabe? E aí, quando eu consigo sair da rua, entro em uma casa que a pessoa me dá, ó, você vai ter, todo mundo tem. Cama, casa, comida, roupa lavada. Só que alguma coisa você vai precisar fazer aqui na casa da gente também. Então, foi uma troca. Até os meus 18. Quando eu bato 18 anos, recebo a notícia que eu tenho que sair de casa novamente. E a vida novamente me dá um outro pulo, né? Me joga para trás de novo e para frente. Nessa época, eu tinha 4 amigos. Que é Tcheve, Mário, Luan, Mário que infelizmente faleceu, Delgado e Felipe. A gente se reúne, a galera divide, né? Era R$45 das meu, 45 seu, era 190 o apartamento. Massa. E aí eu comecei a minha vida sozinho, sem nada, com um negocinho no chão para dormir, minhas roupas dentro da caixa, meu parceiro. E a vida começa, sabe? Depois disso eu entro num prédio para começar a ser porteiro desse prédio, para trabalhar de 7 da noite às 7 da manhã, sendo que 7 horas da manhã eu tinha que estar na escola, porque eu tinha terceiro ano para terminar. Porque eu não gostava de estudar, eu precisava passar. Qual era o meu entendimento sobre estudo? Você termina o terceiro ano e vai viver uma vida normal como outro qualquer. Acabei de falar no início do podcast que eu não tive direcionamento. Então, qual era o meu entendimento? Formei, pronto, vida que segue, vai embora trabalhar. E aí, quando uma pessoa me vê estudando, fala assim, rapaz, por que você não faz educação física? Já que você gosta, né? Jogava capoeira na época, ou seja, a capoeira me trazendo aí um benefício. E aí eu desperto a intenção de ir para a faculdade. Então, ligando já os 2 pontos, né, das 2 perguntas, qual foi o estopim para mim? Eu fiquei 7 anos na faculdade, porque eu não tive dinheiro. O que é que um amigo meu me falou? Você pega 4 matérias, elimina 1 e cursa 3. Das 3, 2 que você vai conseguir passar e uma que é fuleirinha, uma que você consiga passar. Mas o que importa é você estar dentro. Né? Sai ali da Católica e até a Paralela para atravessar, era 50 centavos minha hora-aula. Hoje custa 85. Mas as pessoas falam... Quanto era? Hoje 50 centavos a hora-aula. Era. Eu ganhava R$220 de estágio. Pegava 1 hora da tarde, saía 22. Para ter 2 estágios. Para eu conseguir fazer tudo. Entende? Quando eu me formo, em 2014, eu sou orador da turma. Eu escrevo todo, acho que todas as minhas falas foram chorando, mas assim, realizado. Porque aonde eu não acreditava que fosse ter alguma coisa, eu acabei demorando 7 anos, né? 14 semestres, vamos dizer assim, mas eu me formo. E aí hoje você vai parar para trás e olhar, se eu não tivesse ouvido algumas pessoas, rapaz, faça uma faculdade. Né? Acho que hoje eu já sou mais atento ainda à escuta do que a fala, porque a gente aprende mais ouvindo do que falando. É isso. Muito foda, né? Massa demais. Sabe o que eu penso? O que me vem na cabeça, assim, é que quando você realiza não era um sonho para você, porque você... às vezes, algumas pessoas dizem que não tem sonhos, e eu tenho alguns argumentos em relação a isso. E um deles é que, às vezes, a pessoa nem sabe que aquilo é sonho, até viver. Então, você não sabia que aquilo era um sonho para você. Mas quando você se sentiu vivendo e realizando, você falou assim, nossa, o que é isso aqui que eu estou sentindo? E é muito louco, porque quando você realiza e se sente como você se sentiu, porque eu estava vendo aqui a sua respiração, o seu corpo, e ele mudou quando você falou sobre isso. Ele não estava assim quando você estava falando sobre outras coisas. Eu tô meio... Né? Nosso corpo fala. Nosso corpo grita. Então, quando você chega e fala sobre algo que você viveu, é como se você estivesse lá, naquele momento, vivendo de novo. E, da mesma maneira que a gente tem as nossas crenças limitantes e que vai criando barreiras e podas ao longo da nossa vida, a gente tem nossas crenças possibilitadoras também. E eu não tenho dúvida de que essa formatura, de que esse momento, de que independente de ter sido 7 anos, ou se fosse 10, ou se fosse, sei lá, jubilado, voltasse, foi uma representatividade para você de que é possível.
E de que você pode continuar. E que você pode fazer depois uma pós-graduação, como você fez. Isso. E que você pode fazer o que você quiser. Então, não é sobre empreender negócio que muda a vida, é sobre empreender a vida mesmo. Sim. Né? É você buscar condições de mudar a sua realidade diante daquilo que você tem. E sim, um direcionamento, uma referência faz diferença. Com certeza. E tem muitas pessoas que têm muito mais privilégios do que outras e têm muito mais acesso do que outras e às vezes não utilizam todos esses recursos a seu favor. Mas vocês podem ter certeza que com o recurso que vocês tiveram, vocês fizeram muita diferença na vida de vocês. E hoje a gente faz diferença na vida das pessoas. Sim. Mesmo que elas não falem, porque a gente só fica sabendo, né? Depois. Depois. E sobre... Tem alguns momentos, eu estava tentando selecionar aqui um momento, assim, um momento difícil e um momento bom, mas eu vou tentar trazer, assim, alguns de forma breve. Eu acredito que o momento mais difícil, assim, acho que foi o período do acidente, assim, o período de aceitação, de entender que essa agora é a minha realidade, eu preciso tratar ela e eu acho que foi um dos momentos mais desafiadores, assim, mas com o passar do tempo eu fui entendendo, né, assim, o que aquilo estava me trazendo de positivo e fui aprendendo. E eu acredito que foi um dos mais difíceis. Logo após esse período, que foi o período que eu falei assim, eu preciso ajudar, porque assim, logo nesse período assim que eu saí da internação do hospital e fui para casa, meus pais se separaram. Eles já tinham se separado alguns anos atrás, aí foi a segunda separação deles. Isso mexeu um pouco comigo, porque, né, eu tive que morar com meu pai, minha mãe se afastou e tal, e aí, naquele momento que eu estava um pouco fragilizado, também me abalou. E aí, e por conta desse acidente que eu tive, muita coisa teve que mudar. Eu me tornei uma prioridade. Meu pai, na época, perdeu o emprego, porque ele deixou de ir trabalhar para poder estar no hospital comigo, para poder fazer as coisas. E isso acarretou em algumas consequências, que é um outro momento difícil, assim, que aí a gente se vê com uma vida que estava toda organizada, tranquila, e todo o valor financeiro que chegava para meu pai, ele não pagava mais conta nenhuma, porque a prioridade só era a minha saúde, sabe? E aí a gente se vê com contas atrasadas, aí a gente vê luz cortada e, assim, a gente perdeu um carro, porque por causa de documentação a gente perdeu um carro. E aí foi, sabe, aquela bola de neve, e a gente para assim, olha, pô, a gente está vivendo uma vida. E aí, nesse momento, era eu, meu pai e meu irmão, e ainda tinha minha mãe, só que minha mãe não morava com a gente, então era uma coisa mais ali entre nós três. E a gente, né, falando de homem, a gente cresce num lugar de homem não chora, homem não pode. E aí ficava 3 homens dentro de casa, Travado. precisando de uma solução, ninguém conversava, ninguém se abria um com o outro. E às vezes até assim, polido de tomar uma atitude, porque assim, às vezes a gente vê a situação e fala, poxa, agora o que eu vou fazer? A gente, né, dá aquela desestabilizada. E aí nesse momento que eu, poxa, preciso fazer alguma coisa. E aí um desses momentos que eu construí foi ressignificar tudo isso. Aí eu fui o primeiro a voltar a trabalhar dos 3. Aí tipo, eu ganhava R$1.200. E assim, a gente vivia assim, ó, paga a última conta atrasada da luz para não cortar. E aí quando cortava, paga. E aí a gente Gestão de risco. foi se desenvolvendo isso. Aprendi o nome agora, que eu não sabia que era esse nome. E aí meu irmão, tipo, que não teve nenhum curso, ele é autodidata, hoje ele é design, social media, enfim, trabalha já no mercado há um tempo, ele é autodidata. Eu, no que podia, comecei a inserir ele nos jobs, ele começou a trabalhar ali e aqui, e a gente começou a se desenvolver. Foi quando meu pai conseguiu se restabelecer, assim, de conseguir voltar à atividade mesmo, porque acho que foi um período ali também muito difícil para ele. E aí eu sentei com meu irmão e falei assim, mano, a gente vai montar uma estratégia e a gente vai começar a negociar essas dívidas. Que a gente tinha uma dívida, tipo assim, de apartamento, e fora essas contas, né, que atrasavam, e aí de condomínio e tal, e aí a gente... Vamos fazer. E aí gestão de metas agora. É como se ele estivesse devolvendo a vida ao pai, né? Os dois. Sim, não, e eu né? carregava um sentimento de culpa, porque, primeiro, o carro, quando a gente perdeu o carro foi preso comigo. E eu tinha saído para fazer um trabalho, tipo. E aí a gente perdeu esse carro. E aí eu carregava esse sentimento de culpa e eu coloquei dentro de mim, falei assim, eu só vou sossegar no dia que eu conseguir ajudar meu pai a comprar um carro novo. E tinha essa culpa de que eu pensei, pô, o acidente que eu sofri fez com que acarretasse toda essa desorganização de vida, porque eu me tornei a prioridade ali, enfim, meu pai não contou esforço assim de, tipo, direcionar, sabe? Ao ponto de perder o emprego e não se importar para poder estar ali cuidando de mim. E aí eu sentia isso, sabe? Eu preciso retornar isso, sabe? Eu preciso mostrar que o esforço dele valeu a pena.
E aí a gente começou, e aí eu vou passar do momento ruim para o momento bom, que a gente conseguiu construir isso e dentro acho que de 2 anos a gente conseguiu quitar as dívidas que a gente tinha, conseguiu se capitalizar sem meu pai saber e conseguiu ajudar ele a comprar um carro novo. E ele trabalha com o que hoje? Hoje, meu pai, ele tá bom na lojinha lá. Velho, isso é muito lindo, velho. Isso é superação mesmo. Volta por cima da porra. Então, Tô aqui apaixonado por e ele. assim foi maravilhoso. Foi um caminho longo que a gente construiu junto e assim a gente se uniu muito e aí justamente sair de um lugar ruim e conseguir ressignificar isso, sabe? E aí quando a gente conseguiu eu lembro do momento exato assim, do dia que a gente conseguiu pagar a última conta assim, do condomínio, que eu olhei para meu irmão e falei assim, a gente conseguiu, velho, cara, sacou? E é um sentimento assim inexplicável e é uma simples conta. Vamos dizer, mas pra gente era além do que isso, porque a gente falou assim, mano, a gente vai organizar a nossa vida. E quando a gente falou de organizar a vida, era desde do conjunto ali e pessoalmente, tipo assim, nome sujo e tal. E hoje a gente, tipo assim, todo mundo conseguiu limpar nome, a gente conseguiu regularizar as contas e tal, enfim. Então, esse é um momento ruim que a gente foi pro bom. E outro momento bom, assim, que eu posso, não ter um momento exato que aconteceu isso, mas que foi construído, é justamente romper essa barreira do é possível, sabe? E meus pais são interior, aí veio para Salvador e tal, casado desde novo, primeiro marido de minha mãe, primeiro esposo e tal, aquele, né? Bem a moda antiga. E cresceu dessa mesma forma. Minha mãe, ela me conta que meu avô batia nela porque ela ia estudar de noite, que ela trabalhava durante o dia, estudava à noite, ela chegava tarde em casa e meu avô batia nela, porque ele dizia que mulher direita não andava na rua naquele horário. Então, eles cresceram com aquele pensamento. E me passaram isso, não porque eles queriam, mas Pelo que eles aprenderam. Você tem que estudar, você tem que se formar para você conseguir arranjar um trabalho. E era muito assim. Eu me lembro que na escola, até os professores usavam isso para poder persuadir a gente. Se vocês não se formarem, vocês não vão conseguir emprego. Ou você não vai ser nada na vida, né? Vocês não vão conseguir emprego, vocês têm que e tal e tal. E aí quando vocês... Pelo menos eu, quando eu saí... Mais uma vez dizendo que você não consegue, Exato. não que você consegue, né? E quando eu saí do colégio, eu falei assim, me disseram que era só eu ter isso aqui que eu consigo arranjar um trabalho. Aí, ó, tá vendo? Aconteceu isso comigo. Você fala assim, mas não era só terminar o ensino médio, eu terminei agora. Meu Deus. E aí você se depara com outra realidade. E eu ainda tive agravante porque eu sofri um acidente. Então, foi muita coisa para administrar. E aí hoje, foi uma luta assim de anos, conseguir fazer meu pai e minha mãe enxergar sobre autorresponsabilidade, e com a separação deles, como eles, de forma separadas, porque também não teve instrução, lidar com a separação deles e tocar a vida deles. Então, e aí hoje eu vejo, assim, minha mãe entendendo super sobre autorresponsabilidade, ela tocando a vida dela, assim, sabe? E meu pai da mesma forma, o que antes não era uma coisa comum, sabe? E é um ponto de, tipo assim, dizer, poxa, eu consegui construir isso porque foi eu que dei início, sabe? É isso no sentido de criticar eles, assim. Eu passei um período, assim, de convivência com minha mãe muito ruim, porque eu criticava muito ela no sentido de, não criticar, sabe? Mas de impulsionar ela, de falar, minha mãe, a vida da senhora, pega aqui, faz isso e tal. E com muitas crenças limitantes, assim, por conta da vida que ela também teve, quando era muito difícil, quando era nova, que bloqueava ela, e aí hoje ela se desenvolvendo, e sabe? E eu fico assim de longe, e aí esses dias ela parou para me falar um pouco sobre isso, que ela não me falava. E aí ela veio, tipo, me agradecer assim, pô, obrigado, porque naquele período a gente brigou muito e hoje eu te entendo que não era, sabe, por mal, era... E aí é um momento assim que eu falo, pô, eu não preciso mais de nada, sabe? Eu consegui fazer alguém que eu amo, assim, entender qual é a parada de... Não é só sobre dinheiro, não é sobre, sabe? É sobre fazer as pessoas ao meu redor ali entender que, velho, dá pra fazer isso, sacou? É real, dá. E é maluco, porque quando a gente tem essa cabeça e convive com pessoas que não têm ainda, elas acham que a gente é doido. Puxando... Elas acham que a gente é doido. Tem um ponto que eu queria falar que eu acho interessante, é que como cada história é diferente, né? A sua história veio como uma base de separação de família e a sua história veio como base de fortalecimento de família. Isso eu queria trazer só para que a gente entenda, e sempre vai ter que entender, que cada um tem uma vida totalmente diferente. Por mais que a gente entenda isso na teoria, nem sempre a gente entende na prática. Porque a gente está o tempo inteiro, às vezes, julgando a escolha do outro, julgando o processo do outro, julgando aonde o outro chegou, julgando como o outro chegou naquele lugar.
E muitas vezes a gente esquece que é a vida de cada um, que teve o privilégio de cada um, que teve a dificuldade de cada um. Mas, sem dúvida, uma coisa que a gente tem certeza é que se a gente está passando por uma dificuldade, ela vai levar a algum lugar bom. A gente só não sabe ainda o que é. E quando a gente está vivendo essa coisa ruim, a gente queria que tivesse acabado, que não tivesse acontecendo com a gente fica assim, mas por que eu? Por que é comigo? Mas se a gente começa a entender que aquilo ali vai levar a gente a algum lugar, a gente começa a agradecer e até aceitar as coisas que vêm pra gente, aceitar numa condição de eu vou aprender alguma coisa com isso aqui, eu estou só aguardando esse momento chegar. E aí é o que vocês fizeram com a vida de vocês, né? É pegar os momentos, as dificuldades, os desafios e transformar em oportunidades, em esperança, em perspectiva de vida. E agora pegar tudo isso e levar para outras pessoas para que elas possam ter também outras oportunidades. Não parecidas, porque são vidas diferentes, mas com certeza possibilidades. Eu acho que esse é o... E vou puxar duas falas suas aqui. Uma quando você fala que você quitou, né? Que foi assim uma coisa muito maravilhosa para você. Quando eu quitei uma minha moto, eu não comemorei, porque eu estava tão abarrotado de dívida que eu não comemorei. E aí estou eu na terapia e falei com minha terapeuta, Karine, pô, terminei, paguei minha moto, aquilo, outro. E aí ela falou assim, pô, legal, e assim, graças a Deus paguei. Aí, Ana, eu entendi que você vendeu a moto, que você pagou a moto, mas eu não entendi o momento que você falou assim, ó, porra, agora é minha, agora eu quitei. Que momento você vai curtir ela agora? Porque só foi pagar. Curta um pouquinho agora, que é o momento que você curtir. E eu não agradeci isso, eu não festejei porque eu tinha concluído algo que sempre foi muito difícil para mim, relacionado à grana. E a segunda coisa é que os papéis se invertem com você. E hoje se inverte comigo. Seus pais te ajudou, seu pai te ajudou muito, né? Ponto que ele abdicou da vida para que vocês crescessem. E vocês hoje... Ele é muito fofo, seu pai. Vocês, com certeza, estão trilhando caminhos maravilhosos. E comigo, eu falo... Eu toda quinta-feira, eu vou na casa da minha mãe. Hoje eu não fui, porque ela faz minhas unhas. Mas eu até falei com ela na penúltima vez que eu fui lá. Eu falei assim, minha mãe, eu não venho aqui só para ela fazer minhas unhas, não. Eu venho aqui para aproveitar o momento que eu nunca tive com a senhora. Então, pode ter certeza que agora que eu estou aqui... Toda quinta-feira, porque toda quinta-feira eu vou encher o saco da senhora, a gente vai tomar café juntos, a gente vai almoçar juntos. É para mostrar à senhora que eu não quero mais perder tempo. E agora é o momento de eu cuidar da senhora. Porque a senhora já cuidou de mim, até quando a senhora deu, e cuidou de minha irmã e cuida da minha sobrinha até hoje. E até conversei com minha irmã isso. Falei assim, Ju, agora a gente não pode mais cobrar a nossa mãe. Agora ela vai fazer 60 anos, agora a gente tem que começar a cuidar dela. E ter um pouco mais de atenção ao que ela faz, aos comportamentos, onde ela está, porque ela vai começar a virar uma idosa, pô. E aí o papel se investe, né? Eu acho muito lindo como você trouxe sua mãe em um momento como um papel na sua vida, agora com outro papel, e eu não sinto peso. É como se você entendesse de verdade, assim, que sua mãe, ela te deu o que ela pôde te dar, e você perdoa ela por isso, e você entrega o melhor que você tem hoje. Eu acho que quem vive histórias parecidas ou que, né, precisam ser resolvidas sabe o que é lidar com... E não é fácil. Não é fácil lidar com perdão. Mas não sabe o que é deixar a vida leve, livre, para que você possa se permitir vivenciar outras coisas também. Então, eu não sei exatamente o que fez você ser assim, mas, sem dúvida, é uma humildade, né? É um lugar de... Eu vou além do meu ego. Não é meu ego que importa nesse momento. Não é a vingança, não é o que eu vou devolver com a mesma moeda. É o que eu posso doar. Porque eu acredito muito que o que a gente entrega para o mundo, a gente não recebe de volta das mesmas pessoas. Se eu faço algo por você, não é você que me retribui. Às vezes é Tade. Entende? E assim a gente vive num ecossistema de trocas. Por isso que eu sempre acredito, quando está passando qualquer dificuldade, que o que vai vir vai ser coisa boa, porque a minha intenção no mundo é boa. Então, o que vai voltar é algo bom para mim. Independente, não estou falando de dinheiro, eu estou falando sobre condições de viver, de levar a vida de maneira leve, sabe? E eu tenho certeza que, se não fosse o empreendedorismo, eu não teria essa cabeça. O empreendedorismo, ela muda a nossa visão, ela faz a gente passar por dificuldades sem dificuldade. Né? Ela faz a gente passar por desafios, entendendo que é para o nosso bem. Por mais que seja louco. E aí, eu queria, para a gente fechar esse episódio assim de reflexões e de falar sobre a vida, eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês falariam hoje assim para uma pessoa que quer mudar de vida com o empreendedorismo.
Rapaz, eu vou falar algo que eu falei no dia que eu fui, como eu falei, né, na escola lá, que a gente foi se apresentar lá e falar um pouco sobre quem a gente era para os jovens que vão participar das oficinas. E eu falei para eles uma coisa que, quando eu tive a clareza disso, fez total sentido. Que o empreendedorismo, eu acho que ele sempre parte de uma dificuldade. Acho que a dificuldade é um combustível, sabe, muito eficaz para Infelizmente e felizmente. Sim, e aí eu vou trazer um exemplo, porque eu já tive a oportunidade de estar em contato com pessoas jovens, adolescentes jovens, que vivem numa qualidade de vida, para quem de Salvador vai entender, da paralela para lá, que tem recurso, tem estrutura familiar. Gente, pelo amor de Deus, não entenda como algo negativo, tá? Mas, enfim. Que tem um suporte, tem uma estrutura, mas não tem um brilho, sabe, dentro assim de querer fazer algumas coisas acontecerem. E aí, quando eu vou para um colégio municipal, onde tem um monte de jovem que não tem praticamente o básico, mas quando você para conversar e você pede até para expor ideias, o olho brilha, sabe? Que eu pensei em fazer isso, eu pensei em fazer aquilo. E sabe, são jovens assim muito resilientes, sabe? Que está disposto a fazer e tal. E aí, uma vez, um pai de um jovem desse, que bom que ele tem, né, a oportunidade de ter estrutura e tudo mais, falou para mim assim: tem como você conversar com meu filho? Só para ver se você entende mais ou menos assim o que ele está buscando, para ver se eu consigo direcionar ele melhor e tal. Que eu percebo que às vezes ele não engaja muito e tal, e eu estou tentando incentivar ele no que ele quer, e agora ele quer mexer com esses negócios de filmagem, de câmera, de YouTube e tal. Eu falei: não, eu converso com ele e tal. E aí eu parei para analisar. Poxa, a dificuldade para quem sabe olhar para ela da maneira certa, é um combustível, sabe? Porque o ponto em comum que eu encontrei entre eu e ele foi assim: tinha uma dificuldade. E a dificuldade, ela dá dois caminhos, né? Ou você para, ou você olha para a dificuldade e fala assim: eu vou para ver o que acontece. Tá sabe? me treinando. Deixa eu ver o que acontece. E aí, quando você pega a dificuldade e olha ela como uma oportunidade, você muda tudo. E eu falei isso para eles. Eu falei: quem aqui tem dificuldade? Foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu fui falar. Me apresentei, eu sou Júnior, e fiz assim: quem tem dificuldade aqui? Aí ficaram com vergonha de levantar a mão assim, um ou outro levantou. Eu falei: não é possível que só eu tenho dificuldade aqui. Aí, vou perguntar de novo, vamos lá? Aí a maioria assim levantou a mão. Aí quando levantaram eu falei: pronto, você já tem o que vocês precisam para começar. Aí eles ficaram me olhando assim, aí depois eu discorri e expliquei. Então, e aí dei exemplos como eu tive. Eu falei assim: pô, eu quis começar. E hoje, aí perguntei de novo: quem tem celular ou quem tem acesso a um celular? A maioria tinha. Eu falei: então pronto, quem vai participar, contem comigo, vamos fazer acontecer e tal. E aí eles ficaram super animados e tal. Então, eu diria isso: se você tem uma dificuldade, você já tem algo que pode ser um combustível. É só você olhar da perspectiva correta e sabe, e tomar uma atitude. E deixar as coisas acontecerem, que eu acho que, enfim, é um caminho. Essa parte aí a gente corta, bota no Instagram, só essa vinheta de 20 segundos, entendeu? Porque, pô, velho, essa foi muito boa. Essa foi sensacional. Eu pego da fala de Juninho, eu me lembro de um evento que a gente fez aqui, acho que Cissa tava. Não, Cissa tava? Do Ame os Problemas? Você não tava aqui? Não tava, enfim, não me lembro. Não, foi um Café e Prosa de estratégia de negócio que a gente fez aqui. Café e Prosa, o evento da cafeína presencial todo mês, a gente tem gratuitamente. E aí o tema era estratégia de negócio. E a ideia era mostrar para as pessoas que aonde tem problema tem oportunidade. Aí no final de tudo, uma pessoa chegou à lição da noite: ame os problemas. Eu falei: genial, vou fazer um LED. Ame as dificuldades. Ame. Porque quando a gente começa a amar as dificuldades, a gente olha com outra perspectiva. Não quer dizer que a gente quer atrair elas, não quer dizer que a gente gosta de conviver com elas. Mas amar dá a você uma condição de olhar com carinho para o que você está vivendo e buscar uma saída para que você possa sair daquilo ali. É isso. É foda. Eu acredito que empreender é a capacidade que você tem de mudar a vida do outro, sabendo que não vai ser fácil. Eu hoje transformo a vida das pessoas através da atividade física. Mas elas só sabem que a vida dela vai se transformar quando elas estão dentro. Fora é comportamento. Ela nunca vai saber fora. Mas quando está dentro, uma fala, um ajuste, uma maneira de trazer ela para a consciência e falar assim: ó, sabe por que você não consegue? Porque você esqueceu.
Porque a sua cabeça tem muita coisa. Antigamente você conseguia agachar normal. Você senta num vaso, você senta numa cadeira. O médico falou que você não pode agachar e você faz tudo normal. Para com isso. O corpo da gente esquece muito rápido das coisas, se a gente não praticar. Então, empreender é prática. É repetição. É fazer todo dia, sabendo que vai ter dia que você não vai fazer, né? Tem gente que coloca as reuniões dia de sexta-feira porque não suporta a sexta. Mas ocupa a sua sexta porque sabe que vai resolver problema de muita gente naquele dia. Então, hoje eu entendo que empreender é você sair da zona de conforto, sabendo que lá na frente vai existir novos e novos desconfortos, né? Para a gente poder aprender a sair sempre dessa lição, da melhor maneira possível. Acho que empreender é isso aí, velho. Acho que eu não preciso de muito para encerrar nosso podcast, nem nosso episódio, porque eu falo sempre que sacrifícios temporários nos levam a recompensas permanentes, e esse é um ciclo que vai e volta o tempo inteiro. E a gente vai vivendo novos sacrifícios, vai vivendo novas recompensas. E esse é um tema, quando a gente fala de empreendedorismo, muda a vida das pessoas, ela mudou a minha vida também. Eu sou uma pessoa privilegiada, tive muitos privilégios, mas eu conheço muitas pessoas privilegiadas que não conseguem fazer muito com os recursos que têm. Então, eu tenho certeza que a condição de vida que me foi dada em um momento, uma circunstância que aconteceu na minha vida, que a minha família perdeu tudo, mudou totalmente a minha forma de enxergar. E muitas vezes a gente tem tudo na mão e a gente não faz muita coisa. E tem gente que não tem nada e está fazendo tudo. Eu vou encerrar esse episódio com uma história que me marcou muito. Uma vez eu fui dar uma aula de empreendedorismo para crianças, que Marcele me convidou. E nessa aula, eu nunca tinha dado aula para crianças. O objetivo da aula era trazer os sonhos de volta das crianças. Era despertar nelas o desejo de sonhar ou de realizar os seus sonhos. E eu nunca tive contato com uma realidade tão diferente da minha naquele momento. Então, foi um impacto muito grande. E eu acredito que a gente se desenvolve muito quando a gente conhece outras pessoas, né? E aí eu me lembro que eu fiz um exercício que eu entreguei uma folha em branco e eu pedi para as crianças de várias idades para que elas pudessem desenhar um sonho. E foi muito marcante, assim, porque você via de tudo naqueles papéis. Você via gente desenhando uma casa porque ela não tinha casa e ela só queria ter a casa para ter uma condição básica na vida dela. Você via gente desenhando um coração porque ela só queria ter amor, porque a família era só briga. Enfim, foi um negócio assim muito difícil para mim. Só que teve um menino que ele desenhou um peixe. Mas o peixe era muito bonito, cheio de detalhes, lindo o peixe. Eu não lembro exatamente a idade que o menino tinha, mas acho que ele deveria ter menos de 10 anos. E aí todo mundo fez os seus desenhos e tal, e aí eu pedi para que eles pudessem contar um pouquinho para mim o que era aquele desenho, o que ele representava, porque eu acho que quando você escreve, você fala, depois você bota para fora aquilo que você está sentindo, né? E aí essa criança pegou o desenho dela, mostrou para todo mundo e falou assim: eu desenhei um peixe porque eu tenho um sonho de ser tatuador, eu queria desenhar, mas é muito difícil. Eu não lembro exatamente as palavras dele, né? Mas é como se ele trouxesse assim: eu gosto muito de desenhar, sempre gostei, e meu sonho seria ser tatuador. E eu falei assim: e por que você não continua? Tipo, super empolgada, sabe? Tipo, então continua. Vai em frente com a minha cabeça de possibilidades, que tudo é possível. Porque, tipo assim, já pensei, bora lá, pega aqui, faz estágio aqui com essa pessoa. Não precisa pagar não para começar, só paga transporte aqui e vamos lá, ter todas as possibilidades. Aí ele me respondeu: não, é porque eu não tenho papel. Rapaz. Meu Deus. Caramba. Meu Deus, ele não tem folha de ofício. Caralho, ele não tem folha de ofício. É a folha de ofício que impede ele de começar. E eu entendo que realmente impede na condição que ele tem. Eu não estou aqui falando como crítica, tipo assim, porra, uma folha de ofício, velho. Isso aí seria para mim. Mas para ele não. É uma folha de ofício que ele não tem condições de comprar. Rapaz, eu não tive palavras para responder aquela criança. Mas a certeza que eu tive é que a gente tem que pegar aquilo que a gente tem. E para quem tem mais privilégios, mais ainda, não é que é uma obrigação, não, porque senão a gente se cobre e gera ansiedade também. Mas é entender que a mudança que a gente quer na nossa vida, infelizmente ou felizmente, depende da gente. Por isso que eu sempre falo, se tudo depende de você, que bom, porque você tem tudo. E eu encerro o nosso episódio de hoje assim, tá certo? Boa noite, até a próxima.